Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino. E aí, como estão? Sexto ano. Hoje a nossa aula de geografia é uma videoaula, tá certo? E vai falar um pouquinho sobre, a importância das plantas. O nosso tema da aula de hoje corresponde ao capítulo 10 do livro de vocês, disponível na página 103, correspondente aí à vegetação, Vamos conhecer, relembrar no caso, tá? Algumas das grandiosas vegetações, tá certo? Presentes aí no nosso planeta, tá certo? Mas antes disso, devemos aí ter a consciência da importância das plantas, Qual seria aí a importância das plantas para os seres humanos? Bom, os seres humanos, eles são altamente dependentes delas. Por quê? Porque as plantas, elas realizam o quê? A troca de gases, do gás carbônico pelo gás oxigênio, facilitando aí a respiração dos seres humanos e dos seres vivos como um todo, tá? Porque não apenas os seres humanos necessitam de gás oxigênio. Os seres vivos, como todo animal, ele necessita aí de gás oxigênio, desde o simples peixinho, o mais grandioso elefante, tá certo? Então todos eles aí dependem do oxigênio, e as plantas, elas são essenciais, porque são elas que vão produzir, além de produzir os alimentos, elas produzem aí os gases necessários para a nossa sobrevivência, tá certo? Nessa lógica, veremos a seguir aí a importância da vegetação e seus diferentes tipos, tá? A gente vai fazer essa aula é uma aula introdutória, tá certo? Vamos fazer aí uma introdução aos tipos de plantas, aos tipos de árvores que existem, para podermos adentrarmos, com um pouco mais de conhecimento aí no estudo referente às vegetações do mundo, aos biomas terrestres, ok? O que seria, qual seria o significado do termo vegetação, a palavra do termo vegetação, o que significa, O termo vegetação refere-se ao conjunto de vegetais, vegetais, ou seja, plantas, tá? Próprias de um terreno. Porque existem vegetais que se adaptam a terrenos mais secos, já tem vegetais que se adaptam a terrenos alagados, já tem vegetais que se adaptam a períodos chuvosos e períodos de estiagem, já tem vegetais que se adaptam a lugares muito frios, congelados, com a presença da neve e tal. Então existem vegetações diferentes para diferentes tipos de lugar, para diferentes países, diferente região, tá bom? Num país, por exemplo, pode ter vários tipos aí de biomas, vários tipos de vegetação dentro daquele espaço territorial, ok? Então, é nessa lógica que a ciência e a geografia, elas estudam aí, entrelaçados, de mãos dadas, lado a lado, tá bom? Embora, além de tratar da flora, que corresponde ao conjunto de vegetais terrestres, ou seja, a vegetação nativa, aquela que a natureza foi quem produziu, tá certo? Também deve ser incluído na vegetação de um lugar específico as espécies importadas, ou seja, algumas espécies, principalmente as frutíferas, a agricultura. Muitas espécies foram introduzidas ali naquele espaço. A cana-de-açúcar, quando a gente passa aqui, nessa região litorânea do nosso município, e consequentemente do nosso estado, sentido João Pessoa, nós vemos muita cana-de-açúcar, mas ela é uma planta, é um vegetal, tá certo? Que não é daqui, não é endêmico daqui, é uma espécie que foi trazida lá da região das Índias, introduzida aqui no Brasil, tá certo? É claro que com um fim econômico, com um fim lucrativo, mas não deixa de ser uma espécie vegetacional que ganhou espaço no nosso território. Então as vegetações, elas também podem ser introduzidas, como o coqueiro, por exemplo, veja,
seja, mais uma árvore frutífera, né? Então vamos lá, a vegetação é importante para o homem, sim, e a gente já viu isso, né? Não só pela respiração, mas também pela produção de alimentos, tá bom? Que evoluiu quanto ao contato direto com a dependência da vegetação, através de alimento, abrigos e remédios, né? Então, além do alimento, além de suas casas serem feitas de árvores, principalmente lá no início, né? No Neolítico, isso já acontecia, as árvores serviam aí de abrigo, tá certo? E também de uso medicinal de remédios, né? Grande parte dos nossos remédios hoje são através de... tem a matéria-prima, né? Que são as ervas, a vegetação, tá bom? Aqui a gente vai entender um pouquinho da importância da vegetação para o solo e, consequentemente, para a água tratada, né? Observa que a gente tem 3 garrafões de água, tá? Abertos aí na parte aí do lado dele. Numa foi plantado aí um capinzinho, né? Uma vegetação. No outro foi colocado apenas folhas, tá certo? No solo. E no outro não foi posto nada, nem folha, nem planta ou capinzinho, nem absolutamente nada. Professora, o que a senhora quer mostrar com isso? A vegetação ela não faz bem apenas para o ser humano. Ela faz bem para o solo, ela faz bem para a água, tá certo? Ela faz bem para o ar, então ela faz bem para todas as esferas aí do nosso planeta, para a hidrosfera através da água, para a litosfera, que é o solo, tá certo? Que seria aí a decomposição das rochas, tá? E a atmosfera, certo? Sem contar a biosfera, que nos alimentamos de vegetação. No primeiro balde, esse que está aqui à esquerda, tá? A água que corre através do solo com a vegetação, ela sai o quê? Clara, intacta, como se saísse pura. Então a vegetação, juntamente com suas raízes, tá certo? Ela provoca aí a pureza da água, a filtragem da água, tá certo? Então o solo ele ajuda nesse processo com toda certeza. O solo é a verdadeira peneira da água, principalmente para os lençóis subterrâneos. Mas quando se tem uma vegetação, tá certo, que a água toca aquele ambiente, a água infiltra até chegar à região do subsolo, ela chega o que? Mais límpida, mais pura, tá? Porque as impurezas foi ficando pelo caminho, tá certo? Já na segunda experiência, ou no segundo balde, perceba que a água ela já está um pouco escurinha. Por que ela está um pouco escurinha, tá? O que ocorre? Aí foi misturada ao solo folhas secas, tá? A água sai de cor um pouco mais escura, mas mesmo assim não provoca menor problema. Ver a água caiu, tipo choveu no primeiro balde com vegetação, não causou dano nenhum, nem ao solo, nem à planta, nem à água, tá certo? Já no segundo balde, que não tem vegetação, mas tem as folhas, o que acontece? Lá, tá certo, a água tocou, a água saiu, a chuva, né? Digamos que a chuva tocou, a água saiu um pouquinho escurinha, mas não houve danificação ao solo, não houve rachadura, erosão, não provocou aí bossorocas, deslizamento de morro, não ocorreu nada disso, beleza? Beleza, e o segundo solo, o terceiro solo. O terceiro solo a gente chama esse solo de desnudo. É como se fosse um solo desprotegido da vegetação. A vegetação atua como se fosse um guarda-chuva para o solo, tá certo? Então, o solo sem vegetação, sem raízes, sem folha, é um solo desprotegido. Observem que onde a água caiu fez um buraco. E a água ela saiu bem escura, tá certo? Professor, o que seria isso? Seria aí um início de erosão, tá? Quando ocorre através do rio fluvial, quando acontece, quando a água vem, né, através da chuva pluvial, é isso que ocorre com o solo sem vegetação. Ele fica desprotegido, começa a rachar, provocar buracos, rachadura. Ele começa a ficar um solo infértil, porque todos os nutrientes ele vai perdendo para o sol, ele vai sendo carregado, né, pela água, tá certo? Então o solo fica um solo erodido,
um solo aí infértil, tá certo? Consequentemente, um solo improdutivo, porque está ali com uma menor quantidade aí de nutrientes, tá certo? Então é isso que acontece. Então, solo com vegetação sempre é um solo bem mais saudável, e é isso que essa experimentação tenta mostrar aí para os senhores, tá bom? Nessa lógica, nós vamos aprender a diferenciar alguns tipos de vegetação. São eles aí arbórea, arbustiva, herbácea e frutíferas, tá? Também tem as plantas ornamentais, beleza? Então vamos lá voltar arbórea. Se a gente tivesse possivelmente viajado esse ano, vocês com certeza iriam ouvir esse termo, tá certo? Na aula extra classe. Vegetação arbórea. O que significa arbórea? Vejam só, a vegetação arbórea ela é a classificação dada ao grupo de vegetais constituídos por árvores grandes. Então, quando eu disser, olha, a vegetação ela é arbórea, é aquela árvore grande, com um caule enorme, com a copa bem frondosa, aquela árvore tipo um sombreiro bem grande. Pronto, tá certo? Essas árvores de grande porte, elas estão presentes aí, ó, na Mata Atlântica, na floresta amazônica, tá? Na floresta conífera, essa daí a gente vai ver nos lugares mais frios, nas matas dos cocais, aqui na região do Piauí, no Maranhão do nosso Brasil, tá certo? São árvores de caules grandes, árvores altas e cuja copa ela faz muita sombra, tá? Ela é bem larga, tipo uma mangueira. Só que a mangueira é uma classificação de uma vegetação frutífera, tá? Mas não deixa de ser uma frutífera arbórea. Ela é grande, com caule grande, com a copa aí bem gigante, tá certo? Já a vegetação arbustiva. Professora, eu pensei que fosse a mesma coisa. Em parte, sim. É tipo a mesma estrutura pequena, tá? Por quê? Porque vai ser árvores de pequeno porte, mas elas terão ali os caules menor, porque elas são menores também, e serão bem cheinhas, tá? Arbustivas, da ideia de arbusto. O que seria arbusto? Aquele negocinho que a gente vai lá e se esconde, então, da ideia de pequeno, tá certo? Ou em fase de desenvolvimento, tá? Seus caules aí são mais finos do que uma árvore arbórea, ou seja, enorme, grandiosa demais. Já a arbustiva, ela é pequena, tá certo? Ela tem os caules fininhos e ela é bem cheinha. Geralmente elas são comuns nos jardins, nas casas, nos bosques, mas faltou aqui também que essa vegetação arbustiva, ela tá presente na nossa caatinga, aqui, né, no bioma brasileiro, exclusivamente brasileiro, porque a caatinga é exclusivamente nossa, tá certo? E também na savana africana. Aquele cenário do Rei Leão, que a gente vê aquele campo seco e uma árvorezinha lá, e depois você vê outra árvore e outra. Aquela árvore em si é uma vegetação arbustiva, pequena, cheinha, de caules mais finos, tá certo? Existem também as vegetações herbáceas. Aqui eu trouxe algumas flores para vocês. Mas geralmente essas plantas aí tem o caule macio, aquele caule maleável, tipo aquele caule que você tipo dobra e ele não quebra. Tipo você dobra e ele não quebra. Parecendo um capinzinho, herbáceo, tá? Só lembrar de uma grama. Ela é herbácea, ela é fininha, ela vai dobrando como se fosse a extensão de uma folha, tá certo? Geralmente aí são rasteiros, próximos ao solo, mas também tem herbáceas, capins, né, que chegam a 2 metros de altura lá nos campos, tá certo? Então, geralmente assim, às vezes não tem um capinzinho que a gente tora ele bem facilzinho, tá? Bem fácil, que ele não é formado de casca e tal, pronto. Né? Já uma árvore arbórea e uma herbácea a gente tem mais dificuldade ali de quebrar, mas uma árvore arbustiva e uma arbórea, né? É mais difícil de quebrar, mas a herbácea não, ela é como se fosse um capizinho, você no instante quebra ali o caule dela, tá bom?
As árvores frutíferas, essas daí são muito comuns da gente, porque nas nossas casas sempre tem um pé de caju, um pé de mango, um pé de acerola, um pé, enfim, tá certo? Essas possivelmente, grande parte delas foram introduzidas aqui no nosso país, tá bom? É uma árvore que produz frutas formadas aí pelo amadurecimento aí do orvário da flor, tal qual contém aí uma ou mais sementes. Então vocês sabem o que é frutífera: manga, jaca, caju, entre outros, tá bom? As ornamentais são aquelas que embelezam os nossos jardins. Também grande parte delas aí foram trazidas, tá certo? São plantas que não são características daqui, não são endêmicas desse lugar. Elas são trazidas de outros ambientes, muito usada aí para decoração de interiores, para paisagismos, tá certo? Então conhecemos um pouquinho sobre as diferentes classificações da vegetação, tá? De acordo aí com a característica física do seu caule, a formação de sua folha, tá certo? E o seu tamanho, tá? Na próxima aula iremos aprender aí um pouquinho sobre, as vegetações do globo terrestre em si, específica, uma a uma as suas nomenclaturas, tá? Só relembrando, vimos aí que um solo desprotegido, tá? Ele não é legal, porque provoca a erosão, acaba levando os nutrientes, fica improdutivo, fica infértil. Um solo aí que contém folhas e que contém a vegetação é um solo, protegido, tá certo? É um solo que só vai fazer bem para as pessoas, para o próprio meio ambiente, tá certo? Vimos aí a vegetação arbórea, que é aquela de grande porte, caules grandes, copa grande. Arbustiva, vegetação de pequeno porte, caules pequenos e mais finos, porém bem cheinha, tá bom? Vimos a herbácea, que é aquele caule que se quebra com muita facilidade e que consequentemente parece um capinzinho, tá certo? É mais fininha e tal. Vimos também que existem as árvores frutíferas e as árvores ornamentais, tá certo? Então essa foi a nossa aula introdutória sobre vegetação. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais específico esse assunto, tá certo? A vegetação, o solo e a hidrografia do nosso planeta, eles são extremamente importantes para a manutenção da vida. Então, preservem a natureza, pois a gente faz parte dela, tá certo? Sexto ano para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!